Nessa noite, nós vamos trazer uma palavra de uma igreja que ficou marcada na história da era cristã. Então, nós ficamos pensando, né? Como é uma igreja modelo? Como essa igreja foi a sua vida, na vida prática, na vida com Deus? E nós vamos falar sobre a igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma região muito importante ali na Macedônia. Ela foi a capital da Macedônia e era uma província romana da Grécia, que destacou muito ali naquela região da Macedônia e da Caia. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele não tinha nem intenção de passar ali naquela região, em Tessalônica. Mas Deus tinha um plano, né? E ele ouviu aquela palavra de um sonho, uma palavra profética. O varão da Macedônia passa e nos ajuda, né? Então ele estava ali naquela região da Macedônia, nessa cidade, que foi a segunda cidade grega ali da região, da Ásia Menor, que hoje ali pertence à Grécia, e ali Paulo iniciou um trabalho. E esse trabalho ficou marcado, irmãos, né? Então eu queria que você abrisse no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 até o 10. Está lá na página 217, Rosana, do Novo Testamento. 217. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Achou? Achou, Rosana? Página 217. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, nessa noite tão abençoada, Senhor,
uma noite de frio, mas com os nossos corações aquecidos pelo Teu amor, pela Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, pelo Teu Espírito Santo, fala no nosso coração, Senhor. Traga, ó Deus, uma palavra de bênção na vida dos Teus filhos, Senhor. Que seja um estímulo, uma motivação para o caminhar cristão, Senhor. Abençoa as vidas que aqui estão, fala os seus corações, derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a igreja aos Tessalonicenses, ela ficou marcada na era cristã, porque dela, vejam bem, a partir dessa igreja, a palavra de Deus repercutiu, não somente naquela região ali da Grécia, que dominava naquela época. Tessalônica foi a capital de Macedônia, e através desta igreja, a palavra, o Evangelho do Senhor repercutiu em todas as nações. Por quê? Eles receberam a palavra de uma maneira diferente. Irmãos, nós vemos hoje quantas pessoas têm ouvido falar da palavra de Deus, mas essa palavra não tem sido aproveitada porque ela não é recebida com fé, com confiança. Então, as pessoas estão como que desprezando aquilo que é precioso que vem de Deus para as suas vidas. Mas os irmãos, os crentes de Tessalônica, foi diferente. Eles receberam um grande avivamento, uma grande bênção, alegria, um desejo de ouvir a palavra do Senhor, que isso tocou nos seus corações. O que estava acontecendo ali naquela região? Aquela região era uma província romana. Naquela época o Império Romano dominava sobre todas as nações. E ali havia o culto a vários deuses. A deuses dedicados ao Império Romano, a deuses ali da Ásia Menor, e a influência do Egito e daquelas regiões ali da Ásia Menor. Então, imaginem vocês viverem num local onde o nome de Deus não é proclamado, onde não se ouve falar dos poderes de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, algo novo, impactante aconteceu quando Paulo, Timóteo e Silas, que é conhecido como Silvano, na epístola está falando de Silvano, mas é o mesmo Silas, né? Eles estiveram ali por ocasião da segunda viagem missionária, e a palavra de Deus penetrou naqueles corações, a tal ponto do apóstolo Paulo falar: não precisa mais nada ser acrescentado para vocês, né? E Paulo, ele já não estava mais ali quando ele escreveu de Corinto essas duas epístolas. Então, ele estava preocupado com os irmãos ali de Tessalônica, e ele enviou Timóteo para saber como eles estavam. E quando Timóteo chegou, viu aquela igreja forte, aquela igreja abençoada, aquela igreja que venceu a idolatria. Diz a palavra que eles receberam a palavra com ardor, abandonaram os ídolos, se converteram ao cristianismo e passaram a viver uma vida poderosa, uma vida abençoada. Irmãos, isso vai servir para nós de exemplo, como nós devemos viver nesses dias, né? E nós vemos que a maioria das pessoas não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus, ou se ouvem, batem palma, mas essa palavra não penetrou no seu coração, essa palavra não mudou a sua vida, então as coisas vão continuar do mesmo jeito. Mas aquela igreja foi diferente, né? Então, aqui Paulo começa dizendo que ele sempre orava e lembrava dos irmãos de Tessalônica, quando ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar.
Então Paulo orava constantemente por aqueles irmãos de Tessalônica. Por quê? Deus deu a bênção aos seus servos de ver uma igreja firme, uma igreja sólida, uma igreja fundamentada na palavra de Deus, e que eles foram um exemplo para todos os crentes ali da Macedônia e da Caia, né? Então ele vai dizer na sua oração, nas ações de graças, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai de 3 coisas importantes que nós vamos falar nessa noite aqui, né? 3 coisas que Paulo fazia referência e destacava nessa igreja. Nós vemos aí, primeiro, operosidade da vossa fé, isto é, uma fé operante. Primeira coisa. Da abnegação do vosso amor. Segunda coisa, abnegação do vosso amor, um amor desinteressado, desimpedido, altruísta, que se dá em favor dos outros. Assim eram os crentes de Tessalônica. E da firmeza, terceira, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. 3 coisas nós vamos falar hoje que fizeram com que essa igreja fosse referencial a todos os crentes. A fé, uma fé operante, um amor abnegado e a esperança em Jesus Cristo. Hoje nós vemos que há muitas pessoas que dizem que não há mais solução para a sua vida. Já tentaram de tudo, estão desesperançados, sem esperança alguma. E alguns até esperam a morte. Mas o Senhor quer, amados, que com o exemplo desta igreja de Tessalônica, a gente possa reavivar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque Deus quer mudar a nossa vida. Nós não podemos continuar na mesma situação que estamos. E quando nós estudamos essa palavra de Tessalonicenses, nós vamos ver que é um referencial para as nossas vidas. Quando nós passamos momentos de fraqueza, amém, quando o pecado vem e bate a nossa porta, tentando não somente destruir as nossas vidas, como destruir a família, acabar com toda a estrutura, todo o fundamento, está o exemplo dos crentes de Tessalônica. Eles venceram, amados. amém. E como Paulo entrou ali, meus irmãos, como é que ele pregou o Evangelho num lugar tão fechado, dominado pela idolatria, pelos ídolos, pelos cultos, né, misteriosos ali do Egito, que tinham uma influência grande naquela região, por deuses estranhos que dominavam aquelas pessoas. Então as pessoas viam as suas casas bonitas, maravilhosas, mas dentro pessoas tristes, pessoas dominadas pelo medo, pela depressão. Por quê? Porque estavam influenciadas por esses espíritos enganadores, por esses deuses estranhos que estavam dominando aquelas vidas. E Paulo chegou, meus irmãos, Paulo chegou ali com Timóteo, né, numa situação difícil. Além desse problema seríssimo da idolatria, de adoração dos ídolos, tinha a resistência dos judeus. Os judeus não queriam que Paulo e seus amigos estivessem ali. E eles foram empecilho para que a palavra de Deus se propagasse naquele lugar. Então, meus irmãos, não foi fácil. A pregação do Evangelho num lugar difícil, resistência da idolatria e resistência da tradição dos judeus que não queriam os cristãos ali, Paulo e Timóteo. Então imagine vocês a dificuldade. Mas meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: a obra de Deus, ela só cresce nos lugares mais difíceis da vida. Verdade. Onde há resistência, Verdade. onde há o pecado, onde há a incredulidade, onde há o domínio de espíritos malignos, de ídolos estranhos, de tradições, onde há o domínio deste século, esse século que não aceita a vontade de Deus,
é ali que Deus vai atuar. Amém. É ali que Deus vai quebrar as barreiras. É ali que o Senhor vai manifestar o seu poder. Amém. Para tirar vidas do domínio de Satanás. Aleluia. Para libertá-las e fazer delas pessoas abençoadas. Amém. Amém, Aleluia. Irmãos, eu estava lembrando, né? Tem uma irmã que é pastora, prega hoje. Gente, coisa tremenda, o poder de Deus. Há muitos anos atrás, esta mulher, aqui em Itapeva, me chamou para ir na sua casa. A situação da casa estava muito difícil, irmãos. Sofrimento tremendo na casa dela, sabe? E o dia que eu fui lá, a sua mãe estava também. Imaginem vocês a influência de espíritos malignos dentro daquela casa. A tal ponto, meus irmãos, eles deram testemunho, que eles ligavam o rádio e o demônio começava a falar através do rádio. O demônio começava a falar diretamente através do rádio com elas. Era um desespero. Elas não tinham paz dentro de casa. Era uma luta tremenda, meus irmãos. E nós fomos orar com ela. E ela foi liberta. Oh, glória. Aleluia. E hoje ela é pastora. Oh, glória a Por Deus. aí, com um poder, que coisa impressionante. Quem podia imaginar que há quase 30 anos atrás eu fazia um trabalho lá no Parque São Jorge, que hoje é a igreja lá na Filadélfia. Foi lá, naquela época. Há quantos anos atrás? A Cleia deve lembrar. O pastor César Melick, lembra dessa época? Pastor César Melick, você não conheceu? Não conheceu. Então, era essa época que nós estivemos lá. Gente, a obra que Deus fez na vida dessa mulher foi tremenda. Hoje ela é uma pastora, uma autoridade, prega com poder, uma vida transformada, casou-se Amém. muito bem, tem uma família abençoada. Amém. É obra de Deus, meus irmãos. Foi isso que Deus fez com os irmãos ali de Tessalônica. Tá? Você pensa que o Evangelho é lançado em terra boa, em terra que realmente não vai ter... Não, o Evangelho, a semente do Evangelho é lançada em um lugar difícil. Resistências, Amém. domínio do pecado, Verdade. caminhos difíceis. Foi isso que aconteceu. E Paulo diz, olha, não foi fácil. Tá? E nós entramos nesse lugar, meus irmãos. E as pessoas lá fora sabiam como era nosso comportamento. Nós não fomos pesados para eles. Tá? Nós nunca pesamos família nenhuma, porque eles obtinham sustento, irmãos. Paulo foi construtor de tendas. Não sei se vocês sabem. Tá? Então, para não pesar, ele precisava de sustento. O que ele fazia? Ele fazia tendas. E com o dinheiro que ele ganhava das tendas, ele mantinha, né? Se mantinha, porque não queria ser pesado para os irmãos. Mas a despeito de tudo, os irmãos o ajudaram, porque reconheceram a sua fidelidade, o seu testemunho, né? E outra coisa, Deus usou poderosamente esses irmãos, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz que o evangelho que foi pregado não foi só em palavra, mas em poder. Então aquelas pessoas viram o poder de Deus na vida desses homens. Amém. Através dos sinais, desses grandes feitos. Então, o que eles fizeram? Nós vamos continuar na mesma vida? Nós vamos continuar no pecado? Vamos ficar dominados por esses ídolos? Vamos deixar que os inimigos dominem essa vida? Não. Vamos nos converter. E a palavra de Deus está dizendo aqui que eles abandonaram os ídolos, se converteram ao Senhor. Diz a Amém. palavra aqui, olha, o versículo 9. Que eles, deixando os ídolos, converteram-se a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém. Amém? Aleluia. Então Deus quer que eu e você receba esta palavra. Deus quer fazer de você uma bênção. Tá? Mas existe alguém que não quer que você
siga esse exemplo, que é Satanás que veio para roubar, matar e destruir. Satanás que quer destruir as famílias. Satanás que quer destruir o casamento. Satanás que está incutindo a violência, a maldade neste mundo. Tantas coisas que nós vemos por aí, amados. Terríveis. O Senhor quer te libertar. Amém. Quer libertar o mundo Aleluia. das trevas, do pecado, do Glória a domínio de Deus. Satanás, Amém. para que você sirva ao Deus vivo. Amém. Aleluias. Seja uma nova criatura. E eu Verdade, lembro Pai. dessa irmã, meus irmãos. Como era a vida dela. E hoje como ela é. Ficou até mais bonita, né, Débora? A Débora conhece, é amiga da Débora também, né? Coisa... É uma bênção. A bênção, essa mulher de Deus. Deus faz assim, gente. Tira aquele aspecto feio nosso, dominado pelo pecado, pelo inimigo, e faz da gente pessoa bonita, pessoa de palavra, pessoa abençoada, que vai ser usada por Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Mas, meus irmãos, vamos ver essas 3 características que foram marcantes na igreja de Tessalônica. Primeira delas, operosidade da vossa fé. A fé que esses irmãos de Tessalônica tinham era uma fé operante. Tá? Por que era operante? Porque eles não estavam na dúvida. Né? Quantas vezes nós estamos na dúvida? Ah, será? Se não existe isso para as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra Amém. nós? Tá? Você está diante de uma dificuldade, diante de um problema, sabe? E você não vê solução nenhuma. E você não vê que ninguém pode ajudar, mas há um que te ajuda, que é Deus. Amém. Que vê a sua situação. Verdade, E Jesus. diz a palavra, lá do alto estendeu o Senhor a sua mão para mim. Amém. Aleluias. De muitas águas. Aleluia. O que é isso, irmãos? Fé operosa. Sabe por que a nossa vida não tem muitas vezes progresso? Não tem avanços? Porque nós não temos fé, irmãos. Nós falamos que temos fé, mas na hora que nós somos provados, na hora que vem a dor, na hora que vem um desafio, a prova maior, a gente recua, a gente falha e a gente volta atrás. Não, Deus está querendo que você vá à frente. Você tem que crer, amados. Você tem que dizer, como aqueles servos, mesmo em fraqueza, eu sou forte. Amém. E você vai dizer isso, não porque você tem algum poder, não porque você tem força, tem capacidade, mas porque você tem um Deus que te levanta. Jesus. Foi isso que Deus disse para Gideão. Vai nessa força. Mas Senhor, como nessa força? Eu sou menor de todos, a minha família é menor. Vai nessa força. Se eu estou mandando, ser forte. Vai nessa força sua. Então, irmãos, os irmãos de Tessalônica eram um exemplo que eles tinham fé. Eles não vacilavam. Tá? Na nossa fé, na nossa caminhada cristã, nós não podemos duvidar. A dúvida não vem de Deus. A dúvida é de Satanás. Nós não podemos um dia estar lá em cima, lá no alto, como a onda do mar, e no outro dia estar lá embaixo. Não. A nossa vida tem que manter uma estabilidade, uma linha, um equilíbrio. Mesmo diante dos desafios, você não pode duvidar. A sua fé tem que ser uma fé operante. Amém. Você tem que crer que Deus vai agir em qualquer circunstância da sua vida. Embora você não veja os sinais, embora você não veja nada que facilite para você, mas creia, Deus está trabalhando por você. Amém. A palavra de Deus diz, entregue o teu caminho, deixa rolar a Deus na sua vida, deixa Ele trabalhar, e Ele está trabalhando. Amém. E na hora certa você vai ver que Deus vai agir e vai te abençoar. Amém. É assim que Deus faz Amém. conosco. E os irmãos de Tessalônica, meus irmãos, eram um exemplo. Então, todos os lugares que Paulo ia, falou assim, vocês sabem dos irmãos de Tessalônica? Eles são exemplos. Se vocês quiserem vencer na vida, olhem para eles. Vejam como eles estão fazendo.
as dificuldades que eles passaram, as perseguições dos judeus. Os judeus não queriam que eles pertencessem à igreja primitiva, à igreja do Senhor ali. Mas eles venceram os judeus, venceram os ídolos, venceram o domínio ali daquela província romana, porque tinha influência do Império Romano ali, venceram tudo para ser modelo, para ser bênção. Amém. E Paulo estava dizendo, olha, foi através de vocês que essa fé, esse evangelho foi expandido. Imagina Amém. só, gente. Amém. Se hoje tem uma história maravilhosa da era cristã, de alguém que se destacou foi em Tessalônica, que de lá repercutiu. Então, todos os lugares que as pessoas passavam, falavam, vocês sabem como vivem os tessalonicenses? Vocês sabem como eles vivem? Que vida abençoada. Amém. É assim que Deus quer que nós levamos, irmãos. Deus não quer que nós fiquemos de cabeça baixa, dominados pelo mal, pelo pecado, por espíritos enviados de Satanás que querem a nossa derrota, que querem acabar com a nossa família, acabar com a nossa vida. Deus quer que você levante a cabeça. Amém. E viva com essa fé operante. Amém. Você vai ver Deus operar nas enfermidades. Você vai ver Deus abrir portas de emprego. Às vezes fala, você não tem condições nenhuma. Você não tem capacidade. Pois quem é que dá capacidade? É Deus. Deus vai mostrar ao mundo quem é você através da sua fé. Então, gente, hoje nós vivemos a vitória que... Presta atenção. A vitória que vence este mundo se chama fé. E essa fé é o dom que Deus nos deu. Então não queira viver a sua vida pela sua força, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua razão, que você vai se dar mal. Pessoas vão aproximar de você e você acha que vai ter pessoas amigas que vão te orientar. Pelo contrário, elas vão te levar para um buraco, para a perdição. Mas se você começar a ouvir atentamente a voz de Deus e viver pela fé, você vai ver a sua vida transformada. É verdade, Deus. A tal ponto que lá na frente você vai ver, puxa vida, por que eu não vivi assim, dessa maneira? Uma vida obediente, uma vida de fé, uma vida de confiança plena no Senhor. Amém. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Mas ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo de viver a vitória pela fé. Amém. A segunda característica que nós vemos aqui, que essa igreja teve, foi um amor abnegado. O que é abnegação? Abnegação é altruísmo. A abnegação é este amor que você se dá pelos outros, desinteressado. Você não pensa em si mesmo. A pessoa está te criticando, a pessoa está jogando pedra em você, mas você está confiante e sabe que a sua vida tem que ser exemplo. Então você ama a despeito dele. O amor abnegado é um amor que se entrega, um amor que se doa, um amor desinteressado, um amor altruísta, se dá em prol do outro. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que a maior característica e a maior virtude do cristão é o amor. Sabe por quê? Deus é amor. Quando você quer definir Deus, você vai definir o seguinte: Deus é amor. Você nunca vai pensar em Deus que vai te castigar, que vai descer o chicote em você quando você erra, você cai. As pessoas a criticam, as pessoas que jogam pedra, como fizeram com aquela mulher adúltera. Senhor, encontramos essa mulher, apanhamos em flagrante adultério, e conforme a lei de Moisés, joga pedra nela, até que ela morra. O Senhor não faz isso. Jesus falou, eu não vim para destruir almas, eu vim para salvar. Amém. Amém. E quando você pensa em Deus, você vai pensar nessa palavra amor. Amém. Tá? Amor.
O amor não pensa em si mesmo. O amor não é orgulhoso. O amor não é vaidade. O amor não pensa nos seus próprios interesses. Amém. Ele se dá. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós falamos tanto, mas não fazemos. É pior ainda. Então, ou você dá o exemplo, ou você não fala nada. Porque é pior você falar e não dar o exemplo, não praticar. Vamos viver o amor, irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor. Nós amamos, diz a palavra, porque Deus nos amou primeiro. Amém. Amém, Aleluia. então, o amor era uma característica dessa igreja. Tá? Quando Paulo esteve em Filipos, Paulo foi maltratado. Verdade. Ele diz, Paulo foi maltratado em Filipos. Paulo não foi reconhecido, foi maltratado, mas quando ele chegou em Tessalônica, as coisas mudaram. Num lugar de dificuldades. Nós não sabemos como ele estava vivendo, né? Alguns na situação financeira, que não tinha condição de ajudar, mas Paulo não foi pesado para ninguém. Tá? Hoje nós vemos as pessoas aproveitando o Evangelho, né? Verdade. Querem ganhar através do Evangelho. O Evangelho não é fonte de lucro, irmãos. Aleluia. Verdade. Deus nos deu de graça e nós vamos dar de graça. Amém. Ah, eu preciso alimentar, porque precisa. Paulo, o que ele fez? Eita, Paulo construía Jesus, fala templos, mesmo. tendas. E através do dinheiro que ele arrecadava, ele sustentava a sua vida. Verdade. Para não ser pesado para ninguém. Igreja não é fonte de lucro. É verdade. Igreja não é lugar para você ganhar dinheiro. É verdade, Jesus. Deus te Aleluia. deu de graça e você vai dar de graça. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te deu Aleluia. uma casa, Deus te deu um carro. Talvez muitos não tenham isso, porque nos tempos passados as pessoas evangelizavam e iam a pé, outros iam a cavalo. Verdade, Deus. Verdade, Pai. Iam a cavalo. Verdade, Jesus. Tá? Não importa, irmãos. Para servir o Senhor, Deus nos leva, nos dá saúde, não deixa a gente passar fome. É verdade, ser Senhor. pesado para ninguém. Verdade. Verdade. Para dar o exemplo, irmãos. Irmãos, dar o exemplo. Amém. E hoje nós vemos totalmente diferente. As pessoas querem ganhar, até para cantar na igreja. Meu É Vão verdade, Pai. cantar, faz um show. E outra coisa, igreja não é show. Igreja não é aplauso de homens. A igreja é para louvar o Senhor. Amém. Oh, Ah, aleluia, Jesus Deus. querido. Quando o Senhor estiver voltando, meus irmãos, Ele vai ter um grande louvor. E lá não vai ter ninguém que vai ganhar dinheiro, não. Eita glória, aleluia. Vai Verdade, ganhar o Jesus. quê? As bênçãos de Deus. Oh, É aleluia. verdade, Pai. Então, é uma advertência para todos aqueles nessa época que estão vivendo como se a igreja fosse fonte de lucro. Não é? Verdade. Tessalônica mostra claramente como é que Paulo, Timóteo e Silas viviam ali no meio dos irmãos. Como? Através do seu próprio trabalho, Deus sustentava eles para não ser pesado. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Ele vivia no amor de Deus e ele ensinou para aqueles irmãos viverem também. Amém. Então, quando você olha para uma igreja, como deve ser a característica de uma igreja maravilhosa, uma igreja que pode ser exemplo? Primeira coisa que você vai ver é a fé. Confia no Senhor. Segunda coisa, o que é? O amor de Deus. Uma igreja que ama, tá? Então, aquele que está do seu lado, está precisando de ajuda, estende as mãos. Exerça o amor. Deus é amor. Nós temos que ajudar as pessoas também. E a terceira característica, meus irmãos, era uma igreja que tinha uma esperança em Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Olha, nós podemos passar por todas as dificuldades da vida, mas não podemos perder a esperança. Verdade, Deus. Quantas pessoas pensam que a vida consiste apenas em beber, comer, crescer, trabalhar e morrer? Não. A nossa vida, ela vai para um outro patamar depois da nossa morte. Nós vamos para o Senhor. Nós somos alma, espírito. E essa alma, esse espírito vai voltar para Deus. O nosso corpo, que é pó, ele vai voltar para o pó. Mas a alma, o espírito vão voltar para Deus. E nós não podemos perder a esperança, irmãos. Verdade, Não podemos. Jesus. Tá? Diz que essa característica
eles eram firmes na esperança em Jesus Cristo. Amém. O que Jesus prometeu para eles? Queria voltar para buscar a igreja. E eles jamais perderam a esperança. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que essa igreja ganhou de presente, por causa do seu exemplo. Você nunca ouviu falar sobre isso aí, mas eu vou falar para você. Foi através dessas epístolas que Deus trouxe a esperança da volta do Senhor. Você vai ver Jesus falando, Deus falando sobre o arrebatamento, aqui na segunda epístola, na própria epístola, na epístola aos Tessalonicenses, né? Você vai ver aqui, ó, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 13, o que estava acontecendo ali, meus irmãos? Eles tinham esperança do Senhor, mas tinham algumas pessoas que infiltraram ali e começaram a falar para eles: olha, o que será que vai acontecer com os nossos parentes, nossos pais que morreram, nossos primos, nossos parentes? Então eles começaram a ficar tristes. Puxa vida, meu pai morreu, acabou, minha mãe morreu, acabou. Eles ficaram tristes. Aí Paulo ficou sabendo. E Paulo deu de presente essa palavra para todos os crentes através de Tessalônica. Não quero, irmãos, que vocês fiquem preocupados. Não quero que vocês percam a esperança que Deus colocou nos seus corações. Porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai honrar a vossa fé. E a esperança que Ele colocou nos seus corações vai acontecer um dia. Deus vai dar a ordem. O arcanjo vai tocar a trombeta e o Senhor Jesus vai descer para buscar a igreja aqui na terra. Amém, meus irmãos? Amém. O arrebatamento. A única igreja que você vai ver falar claramente sobre o arrebatamento foi a igreja tessalônica. Lá em Coríntios, Paulo, né, ele, quando escreveu os Coríntios, ele faz menção também da nossa transformação, mas não de uma maneira assim tão clara como aqui no arrebatamento. O Senhor vai voltar, aqueles que morreram em Cristo, tiveram esperança, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos e vão encontrar com o Senhor nos ares. E nós, os vivos, se ainda não morremos, nós também, semelhantemente, de maneira simultânea, vamos ser transformados também para encontrar com o Senhor. Amém. Olha, amados, que bênção. Então vale a pena ter a esperança no Senhor. A vida, a nossa felicidade não se resume aqui neste mundo. Verdade. Nosso tempo é tão pouco, 60, alguns vivem 60, 70, quando o mundo 80 anos estão partindo. É tão rápido o nosso tempo aqui na terra. Porque o Senhor está dizendo que a nossa alegria não está aqui nessa terra, está na nossa pátria celestial. E os irmãos ali de Tessalônica não perderam essa esperança. Amém. Todos os dias eles esperavam o Senhor. Amém. E nós devemos viver também nessa expectativa. E orar sempre: Senhor, prepara-me para encontrar contigo. Amém. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Essas três características que uma igreja pode deixar para as nossas vidas nesses dias tão difíceis. Esses dias que as pessoas não querem buscar mais a Deus. Esses dias que as pessoas estão se matando, né? Por política. Nós vimos agora recentemente o segundo caso em que um rapaz matou o outro por causa de política. Isso não agrada a Deus, irmãos. Violência, de maneira alguma. Deus não chamou a gente para viver na violência. Deus chamou a gente para viver uma vida abundante. Amém. Uma vida abençoada. E aqui os irmãos de Tessalônica vai deixar para nós esse exemplo. Tenha uma fé operosa. Essa fé seja verdadeira. E você vai ver coisas acontecer na sua vida, na vida das pessoas. Aqueles que estão doentes, Deus pode poder usar você. Uma família que está
em desespero, vai poder ouvir a sua voz, a sua palavra para Amém. ser libertada, porque o Espírito Santo vai usar a sua vida numa fé operante para libertar aqueles que estão cativos e oprimidos. Amém. Ó Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus quer que você viva no amor, o amor de Deus. Quando nós pensamos em Deus, pensamos só no bem. Deus nos ama a tal ponto que deu seu único filho para morrer na cruz pelos nossos Amém. pecados. E por último, irmãos, a esperança. Né? A esperança. Eu achei interessante, né, que Paulo, em determinado momento, lá em Coríntios, ele vai falar que as 3 coisas mais importantes, quais são? A fé, A fé, a esperança a e o amor. esperança e o Amor. Amor. está aqui. Nossa, Fé, esperança e o amor. As 3 características que Tessalônica estavam vivendo. E que seja exemplo para a nossa vida. Então você que está aqui nessa noite, né, viva nessa expectativa, não Amém. desespere, Amém. não deixe o mal tomar conta de você. Lá no seu coração, entendeu? Lá no seu coração, na sua fraqueza, você diz: Senhor, eu sei que eu sou fraco, mas eu quero viver uma vida para o Senhor. Me liberte do pecado, do mal, de forças espirituais do mal, para viver uma vida abençoada, uma vida com fé, uma vida com amor, uma vida com esperança. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Jesus. Amém. Amém. Que nós tenhamos uma semana de vitórias. De Amém. Em vitórias. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar nesse momento, né? Deus esteja trazendo uma semana de bênçãos na nossa vida e que realmente nós possamos viver na vitória do Senhor. Vamos orar. Amém. Amém. Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, essa palavra que cada dia tem algo novo para nós, Senhor. Amém. Algo transformador, porque teu Espírito Santo, ó Deus, aplica isso no nosso coração. E essa palavra é uma fonte, uma riqueza, e nós encontramos cada dia, Senhor, algo diferente que nos leva, que nos impulsiona para viver uma vida abençoada como os irmãos de Tessalônica Sim, viveram, Jesus. Senhor. Na fé, no amor e na esperança. Amém. Abençoa a tua igreja, Senhor. Sê conosco. Cura, Senhor, os enfermos, Senhor. Senhor, Pai. Aqueles que estão sofrendo. Nós lembramos, ó Deus, a minha sogra, a dona Lucy, Senhor. Ó Deus, alivia a sua dor. Coloca as tuas mãos de poder sobre as suas pernas, Senhor, para aliviar aquela dor. Ó Deus, abençoa a sua vida. Abençoa também o seu irmão, tio Paulo, Senhor. Coloca as tuas mãos poderosas sobre a sua vida para curá-lo, Senhor. Amém. E todos aqueles irmãos que nós temos pedido em oração, nosso irmão Renato, nosso irmão, Senhor, João Batista, oramos, Senhor, por nosso amigo Presoto. Ó Deus, vai operando nessas vidas, transformando, abençoando e curando. Sim, meu Fica Deus. conosco, Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor insondável do nosso Deus Pai e as ternas consolações do amado Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Amém.